Descomplique seu texto, brilhe no papel. Com Vina Queiroz, atinja o troféu. Na TV Conexões, sempre aprender. Com a caneta na mão, pronto pra vencer. Olá, lindos e lindas! É um prazer estar aqui com vocês para este programa que é um oferecimento do Governo do Estado da Bahia, Secretaria da Educação e uma produção da TV Conexões. E chegamos à nossa 4ª temporada. Ah, que maravilha! E se você chegou até aqui, é porque você quer melhorar a sua escrita. E 2026, a gente não vai falar só de estrutura, de conectivos, de modelo pronto. Você viu? O modelo pronto caiu em 2024, 2025 foi uma derrota. Porque a verdade é simples e pouca gente tem coragem de dizer. Quem não lê, não argumenta. E quem não argumenta, não se destaca na escrita. E esse programa está muito especial para nos ajudar a compreender como utilizar história, arte e português dentro do seu texto dissertativo argumentativo. Hoje eu trouxe um time muito especial. E para começar, vou convidar aqui o professor de história, professor Abraão. Seja bem-vindo, professor. É um prazer ter aqui conosco. E para deixar ainda mais bela a nossa equipe, vamos chamar a professora poderosa de arte, professora Elaine. Seja bem-vinda, professora. Ela tem borogodó. E ela é a minha colega de redação de língua portuguesa, a maravilhosa Sâmara. Chega pra cá, Sâmara. Bem-vinda, professora. Muito obrigada por estar aqui conosco. E com o nosso time formado, chegou o momento de você pegar a sua caneta, o seu caderno, porque hoje vamos falar sobre a importância da leitura como um instrumento essencial da escrita, para além da técnica. Chega pra cá! Para começar, eu quero ouvir de cada professor que está aqui do nosso lado, né? E essa pergunta, eu sempre me questiono. E quando eu leio as redações dos meus alunos, eu acabo concluindo algumas hipóteses. E hoje eu quero, ter a certeza de que essas hipóteses estão corretas. Professores, quando falamos sobre leituras, muitas vezes, e muitos estudantes pensam apenas em livros ou em obrigação escolar. Mas a leitura também envolve interpretar não só texto, mas imagens, compreender o contexto histórico, analisar música, filmes, obra de artes, compreender as situações do cotidiano. E na visão de vocês, como essa leitura mais ampla do mundo, pode ajudar o aluno a escrever melhor, a argumentar melhor, com mais profundidade e desenvolver uma opinião crítica, sair da bolha, do achismo, da repetição? Vou passar a pergunta, vou começar logo com o professor de História. Como você acha que ele pode fazer isso, professor? Olá, Vina. Muito bom estar aqui com você, com as nossas colegas também. Enfim, o estudante ele precisa saber que o indivíduo não é solto no espaço, Ele tem, enfim, uma história, uma historicidade, e ele precisa fazer leituras que possam ajudá-lo a compreender o contexto em que ele próprio está inserido. Muito bem, muito obrigada, professor. É verdade. O contexto histórico, a época em que ele está vivendo, fazer uma conexão com o passado, verificar como isso se conecta e como isso é uma linha, Ele está ali, um tempo dialogando com outro tempo. E na arte, professora Elaine, como é que isso funciona? A gente conseguir olhar para uma obra de arte e pensar, nossa, ela foi em 2000, ou ela vem aí de 1920, e agora, o que essa obra fala para nós? Dá para fazer essa leitura? Bom dia, Virna. É exatamente isso. Quando nós observamos, nós fazemos leitura constantemente, dos objetos no dia a dia, das pessoas. E
primeiro ponto é esse, é a gente observar e perceber quando foi feita essa obra. Essa obra é algo atual, é algo antiga? Tem elementos na imagem que vai lhe dar dicas sobre isso. E quando a gente olha a obra ou a própria imagem, é se perceber assim, se fosse comigo, eu estou ali, o que o artista estava pensando quando ele fez isso? E aí você consegue também extrair os sentimentos, justamente porque existem elementos, além da imagem como um todo, as cores também tocam na gente. Então, isso é muito bom. A leitura existe, sim. É um dos primeiros assuntos que eu trabalho com minhas turmas do ensino médio, é como fazer a leitura de uma obra de arte. Maravilha. E agora, a língua portuguesa, né, vai entrar. Como é que você pode ensinar para os seus alunos, ou o aluno pode perceber, dentro do contexto histórico, dentro da imagem, e conseguir, a partir daí, extrair o melhor para a sua escrita, Pro? Vina, muito bom estar aqui. Feliz demais de estar aqui com os meus colegas. Língua portuguesa é interessante porque língua portuguesa é tudo. Texto é costura. Texto é memória. Eu gosto de dizer aos meus alunos que texto é também hipertexto, né? Até o caminho que ele faz da escola, da casa dele para a escola, é uma oportunidade que ele tem de construção. Mas, principalmente, entender que o texto ele não é um bicho de 7 cabeças, que acessar a memória, né, o processo de aquisição, né, de lembrar, de colocar no papel aquilo que aconteceu com ele, de entender que todo o conteúdo que ele acessou durante esse processo é importante e que o texto não é um bicho de 7 cabeças. Começando daí, até porque a criança, antes de falar, ela balbucia, ela traz elementos ali simbólicos, ela traz, antes até mesmo da escrita, desenhos, né, que provavelmente a Laine vai trazer daqui a pouco. Ela, antes de escrever, ela faz desenhos, ela se comunica de diversas formas, né? Então, eu trago o texto como uma costura muito nesse aspecto e muito nesse sentido, para que o aluno não entenda um texto como algo muito complexo e, a partir daí, crie uma barreira na escrita. Excelente. E essas barreiras são construídas por não ter o hábito, né? Quando você ensina ou você aprende a fazer uma leitura de tudo que você vê, eu falo que é intencionalidade. Nós temos que ter essa intencionalidade. Você que está estudando em casa, que quer passar no Enem, precisa ter essa intencionalidade. Viu uma obra de arte? Pensa como ela pode conectar. Viu um texto, um texto jornalístico, ou mesmo um poema, como é que ele pode conectar com a realidade e com os problemas sociais? Não é isso, professor? E pensando na arte, Elaine, como a leitura artística amplia a sensibilidade e melhora a escrita? Bom, a leitura da arte no nosso dia a dia contribui bastante. Primeiro, nosso cérebro, a imagem, ela causa um impacto muito grande. A gente tem uma facilidade em memorizar o que nós vemos. E aí, essa sensibilização, ela é tocada justamente através das cores, através da forma como essa imagem foi colocada, os efeitos de tons, de linguagens, né, texturas, com brilho, sem brilho, porque todos nós temos a preferência por determinadas imagens. Hoje mesmo nós usamos constantemente a fotografia. Os jovens hoje não vivem sem a fotografia. Então, cada vez que a gente vê uma foto, poxa, essa foto não ficou bem, ou ficou bem. O que é que você... ela está com luz, menos luz. Chamou a minha atenção, o que está mais na frente, o que está atrás. Então, quando eu estou observando esta imagem de algo dentro do nosso dia a dia, principalmente uma cena de violência, realmente acontece, né? Nos remete justamente à sensibilidade, à dor daquela pessoa, ou à expressão que aquela pessoa fez, né, naquele momento. E isso vai justamente trazer para a escrita, porque você está sentindo. Então, você quer escrever o que você está sentindo. Nossa, e a questão da escrita para aliviar, né? Olha que legal. E é tão interessante isso. Eu fiz um trabalho com os meus alunos sobre a tela O Grito. O Grito. Do que dá para extrair aquela tela, professora?
Nossa, muita coisa. Professora de língua portuguesa, Muita você coisa. consegue pensar numa escrita o quanto de dor, né, que transmite aquela tela? E o contexto histórico também, né, professor? Sim. Quando a gente pensa no contexto histórico, como é essa visão que o aluno pode ter dos acontecimentos atuais? E como é que ele pode utilizar isso para colocar dentro da redação? De todos os contextos. E quando nós pensamos em acontecimentos atuais, às vezes a gente pensa só as tragédias, mas as coisas boas também. Como é que o aluno pode pensar nisso para melhorar o seu texto, professor? Bom, o aluno ele pode observar o contexto histórico na sua própria vivência, porque a todo momento estão acontecendo fatos, sejam eles positivos ou negativos, que não são desconectados, né? Tudo está muito conectado e tudo tem uma historicidade. Então, o aluno, ele pode, pelo menos eu tento fazer essa prática, de trazer para a realidade dele alguns acontecimentos que parecem que não tem nada a ver com a vida dele, mas que foi um processo que foi levando até o estágio que ele está hoje, como cidadão, como estudante. Então, a leitura leva o estudante a fazer essa crítica, né? Então, muitas vezes é desafiador, porque o estudante, hoje, nós temos que disputar a atenção dele com audiovisual, com muitas coisas que tomam mais a atenção dele, mas a gente sempre pode fazer um link entre o passado e a realidade social do estudante. Excelente. E essa realidade social, ela tem que ser pensada também como uma leitura, né? E aí, em língua portuguesa, a gente pode pensar, né, professora, como a leitura pode ajudar o estudante a organizar este pensamento histórico, construir argumento e desenvolver a própria voz, ser sujeito da própria história, desenvolver o seu próprio texto a partir dessas vivências históricas. Aí é interessante, porque eu me lembro muito de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, ela vai muito para esse lugar, porque foi a primeira vez que eu escutei a noção de escrevivência. E a escrevivência desbloqueia o aluno. Que a gente tem que se aliar ao aluno. Qual é a vivência do aluno? Qual é a realidade que nós temos dos alunos hoje? É um aluno que está extremamente conectado às telas, que tem referência nas redes sociais, que vai consumir todo tipo de conteúdo e que simplesmente proibir que isso aconteça não vai funcionar. Então, a gente precisa se aliar ao aluno e àquilo que ele consome. Mas, para nós, professores de linguagem e de produção de texto, é importante que esse aluno tenha aquisição de repertório. Então, o primeiro repertório que a gente vai acessar desse aluno, que a gente precisa, é a própria vivência dele. E aí eu vou trazer Conceição Evaristo, que ela traz esse conceito de escrevivência, que não tem erro. E aí, através do conceito de escrevivência, a gente estimula a escrita desse aluno. Inclusive, eu quero dizer que o primeiro texto que eu trabalho com esse aluno, a primeira produção que eu faço com os meus alunos, não é a produção científica, não é o texto dissertativo, não é o texto argumentativo. Geralmente, os primeiros textos que eu trabalho com os meus alunos são textos poéticos, justamente para explorar o que ele traz. Essa coisa do quadro, né, de perceber que tipo de sentimento aquele quadro desperta no aluno, só um texto poético vai poder fazer com que ele coloque aquilo no papel, né? Porque poesia é sentimento puro, né? Palavra pura, sentimento ali. Então, os primeiros textos que eu trabalho com os alunos são textos poéticos e que geralmente são vivências. Eu me lembro de uma vez que eu coloquei o tema para ser trabalhado, que o tema foi o amor. E eu deixei em aberto que amor era esse. Eu não falei que amor era. E eu me lembro que, na época, eu dei o exemplo do Esporte Clube Bahia. Hoje, o exemplo já não seria esse, por conta do jogo de ontem, já não seria o mesmo tema. E aí, teve um aluno que não estava conseguindo produzir o texto, que eu coloquei o tema, o amor, ele não estava conseguindo produzir o texto de jeito nenhum. E aí, eu fui chegando pertinho dele e falei, vamos lá, vamos ver o que é que sai daí de dentro. Ele, professora, hoje não tem amor nenhum, hoje eu estou... Eles têm uma expressão, não sei o que lá do ódio, não sei o que lá do ódio, hoje eu estou não sei o que lá do ódio. Eu falei, vamos lá, hoje eu estou na força do ódio.
Ele falou assim, hoje eu estou na força do ódio. Eu digo, então vamos lá, pega esse ódio, joga aí no papel, então vamos fazer essa poesia aí sobre ódio, não sei o quê. E são os melhores textos, sabe? E saem os melhores textos, e são catarses no papel, não é? E desbloqueia a escrita. E, a partir desse momento, eles querem consumir os textos de Conceição Evaristo, eles querem consumir os textos de Carolina Maria de Jesus, sabe? Então, a gente ele vai para a tela, Conectando. ele vai, sabe? Mas ele também vai para Conceição Evaristo, ele também vai para Carolina Maria de Jesus, e assim a gente vai devagarzinho, né? Conseguindo aquela aquisição de repertório. Aos poucos, né? Nem todos vão entender a importância dessa aquisição de repertório, mas aos pouquinhos e devagarzinho a gente vai chegando lá, a gente vai conseguir. Que delícia. E essa sua fala é bem importante porque foi a leitura de si. Porque tudo começa em mim e termina em mim, né? Então, ele, a partir do ódio dele, o texto veio à tona. Porque é a partir da gente. E essa sua fala é muito importante, porque você que está em casa, que não gosta de ler de jeito nenhum, que porque você acha que o livro é chato, que o livro não conecta contigo, procure aquele livro que você goste, que conecte com o seu eu, porque leitura transforma. Não importa se é um Carlos Drummond, se é uma Conceição, qual é o autor que você vai ler. O importante é que você está lendo, que você está construindo. E, muitas vezes, você começa, e eu já tive casos assim, de alunos que não gostavam de jeito nenhum, e começou a apaixonar pela leitura a partir de história de quadrinhos. E essas histórias em quadrinhos se tornaram um repertório das redações. E ele tirou 960 no último Enem, a partir da história de quadrinho, que todos, ele colocou 2 repertórios de histórias em quadrinhos. Imagine aí, minha gente, como é importante você partir de você, quando você olha para você, que você tira o olhar do externo e começa a conectar contigo, pensando, olha, eu preciso melhorar a minha redação. E eu não sei o que eu vou ler, porque eu não gosto das literaturas propostas, mas você pode escolher a sua literatura, e a sua literatura é válida. Por isso que eu vou falar agora sobre esse quadro que eu gosto demais, que é Com Leitura e Sem Leitura. E como construir repertório e força argumentativa a partir das leituras que você faz, da sua vida, daquilo que você vê, daquilo que conecta com você. Porque, muitas vezes, o aluno fala assim, ai, Pró, eu não gosto de ler, e também eu vou decorar aqui somente uma estrutura pronta e vou fazer essa estrutura daquele filósofo. Gente, acabou. 2024 veio aí mostrar para você que redação que traz repertórios prontíssimos, que não tem conexão com a sua vivência, sua escrevivência, né? Como diz Conceição, não de você colocar de forma pessoal, mas com a leitura que você faz do mundo histórico, do mundo da arte, você não vai conseguir sair dos 600, dos 700. E a gente sabe que a redação é a forma mais simples de te levar à universidade. Nós sabemos que a redação, quando você alavanca a média na redação, todas as demais sobem. E escrever, você sabe, desde o primeiro ano do ensino fundamental. Agora, você precisa entender como colocar isso de uma forma muito mais poderosa. E aqui, quando eu falo de repertórios, a gente não fala somente de livros. A gente fala também da leitura das imagens, né, das leituras das artes, das músicas, dos filmes, que você assiste. Dos mangás, dos mangás que você lê. E, para falar sobre isso, gente, falando em imagem, né, eu quero aqui pensar, e vamos imaginar aqui, 2 alunos. 2 alunos escrevendo sobre o mesmo tema. E o tema é desigualdade social no Brasil. É um tema necessário, gente? Muito. É um tema necessário, né, professor? O professor de História sabe o quanto que, historicamente, a gente vivencia. E a verdade é que é uma utopia imaginar que a desigualdade vai acabar. Mas é importante você compreender como essa desigualdade ela impacta em vários setores e como a sua escrita ela pode ser potencializada quando você compreende essa desigualdade dentro da história, dentro da arte, dentro da música. E como você pode colocar esse repertório no seu texto. E a gente pode pensar 2 alunos. E eu trouxe um exemplo prático, que é um aluno, ele sabe, ele entende, ele compreende, e ele já ouviu falar sobre o quadro Os Retirantes. Todos 3 conhecem o quadro Retirantes? Sim. Sim. Então, que é de Cândido Portinari. Então, o primeiro aluno, ele nunca ouviu falar
ele não conhece o quadro Os Retirantes. E o segundo aluno, ele já ouviu falar sobre o quadro Os Retirantes. E está aí na tela, né? Vocês podem ver esse quadro. E o quadro ele vai estar mostrando a situação dessas pessoas, a fome, a miserabilidade, o quanto que a seca impacta a vida dessas pessoas, dos retirantes. E, nesse momento, o aluno que não sabe, ele simplesmente vai escrever no seu texto: a desigualdade social é um problema muito grave no Brasil, porque muitas pessoas são pobres e passam necessidade. Como a gente pode ver, é uma frase rasa. Por quê? A ideia ela não está errada. Ele falou algo que todo mundo sabe, mas é genérica. Parece uma frase que poderia aparecer em qualquer redação. E, com certeza, aparecerá, né? Se um tema vier sobre os desafios para combater a desigualdade no Brasil, o aluno não conhece Cândido Portinari, não conhece Vidas Secas, com certeza vai colocar dessa forma. Falta algo de profundo, falta repertório. Agora, vamos pensar no segundo aluno. O segundo aluno, ele conhece, ele já foi aluno da professora Elaine, e a professora Elaine já mostrou para ele o quadro, já fez as leituras entre linhas. E a professora de língua portuguesa, Sâmara, já foi lá e mostrou como escrever um bom texto. E o professor de história já contextualizou todo o período histórico. Vamos ver como é que ficou essa introdução? O aluno começa dizendo que a desigualdade social brasileira pode ser compreendida a partir da tela Os Retirantes, de Cândido Portinari, na qual uma família em situação de extrema vulnerabilidade revela os efeitos da fome, da miséria e da exclusão social. Olha que profundo. Nesse sentido, a obra evidencia que a pobreza não é apenas a ausência de renda, mas também a negação da dignidade, da moradia, alimentação e direitos básicos. Aí percebe, gente, a diferença? O tema é o mesmo, a ideia central é parecida, mas o segundo aluno ele consegue argumentar com mais força, porque ele tem repertório. E agora eu quero saber de Elaine. Quando o aluno ele conhece uma obra, e a obra Os Retirantes, o que muda na forma dele enxergar o tema como desigualdade social, ou com a seca no Nordeste? Como é que ele pode olhar para esses temas a partir dessa obra? Quando o aluno tem contato com o artista, que primeiro a gente conhece o artista, né? Quando foi feito, o processo, o contexto histórico que foi feito algumas obras, né? Ele consegue justamente, como aparece no texto ali, ele acrescenta o vocabulário, né? O repertório aumenta. Ele pode, através da imagem, porque ele vai sentir. E no que ele sente, exemplo, como você deu claramente aí, Os Retirantes, a dor e o sofrimento, né? Através da imagem, ele percebe exatamente que não é só uma pessoa, várias pessoas estão ali, e não é só uma família. Então, passa a permear pelo pensamento dele exatamente quantos de nós, quantos amigos, quantos parentes e pessoas viveram isso ou vivem isso até hoje, porque ele traz para a realidade dele. Então, à medida que nós vamos dialogando em sala e mostrando, né, porque existe a linguagem não verbal. Então, a verticalidade que a obra é pintada, as cores, os tons terrosos que apareceu na obra, né, alguns símbolos que aparecem ali. Então, nesse sentir, eu vou escrevendo, colocando os adjetivos, os substantivos e vou acrescentando. Então, essa vivência amplia, e aí a gente traz outras imagens, outras obras, para que a gente possa fazer essa reflexão. Excelente, professora. É conseguir olhar para uma obra e perceber ela para além da imagem. Perceber ela pelo sentir. Porque a obra ela traz também o sentimento, né? E falando em sentimento, a gente pensa que o sentimento não é único olhando para essa obra de Cândido Portinari.
a gente percebe que ela tem outras questões históricas. E o que você consegue observar dentro dessa obra, professor, em relação às questões históricas sofridas atualmente no Brasil, que os imigrantes passam? Olha, eu sou suspeito para falar, porque eu sou sertanista, né? É bom não confundir com satanista, sertanista. Enfim, eu estudo muito essas questões relacionadas ao sertão. E Vidas Secas foi um livro que me marcou, né? Assim, cada edição tem uma imagem diferente. A de Cândido Portinari, eu não lembro de uma edição especificamente que tenha a imagem desse quadro. Mas, enfim, o Nordeste ele tem uma imagem ligada à seca, à fome, à pobreza, à mobilidade social, no caso, à mobilidade de populações, né? À imigração. Enfim, é uma questão histórica, uma questão difícil, de um momento difícil do Brasil, mas que hoje se assemelha a muitas questões que são atuais. Por exemplo, o mundo hoje ele vive um processo migratório forçado por conta de muitas guerras, né, de muitas questões aí ao redor do mundo. Então, não é uma realidade muito distante do que o aluno pode ver nas redes sociais, pode ver na TV, o que está acontecendo hoje. Por exemplo, na faixa de Gaza, populações indo para um lado, indo para outro. Então, isso ocorreu aqui no Brasil, não por questões especificamente de guerra, mas por questões relacionadas à pobreza, à fome, a questões climáticas relacionadas ao Nordeste, né? E essa imagem se colou ao Nordeste, né? Essa imagem da seca, da fome, etc. E, durante muito tempo, parecia uma coisa, um destino, um fatalismo, uma coisa que não passava por políticas públicas, né, por um pensamento mais carinhoso em relação ao Nordeste. Então, essa memória que traz esse quadro de Cândido Portinari é importante para que o aluno perceba que é uma realidade brasileira, né, que, se não tivermos um olhar para aquilo, pode voltar a acontecer. A gente não vai muito longe, há pouco, enfim, para o historiador, o tempo histórico é meio, tudo parece perto, mas há pouco mais de 20 anos atrás, nós tínhamos pessoas em situação de muita fome no Nordeste, né, no sertão especificamente, por conta de falta d'água, tudo isso. Algumas coisas melhoraram, mas ainda precisa melhorar. E isso fatalmente acaba caindo em redações, né, porque são questões de políticas públicas, são questões sociais, que envolvem a questão também da desigualdade. Então, o aluno ele precisa sempre estar em contato com o texto, né, relacionado a essas questões, para entender como o país funciona, como essas coisas atingem a determinadas populações. Então, é uma obra importantíssima. Excelente, professor. E ele trouxe um tema, gente, bem importante, que é a questão da migração, né? Sim. E também dos refugiados. O Brasil tem recebido muitos refugiados. E as condições de vida dessas pessoas, como é que é? E a xenofobia que eles vivenciam aqui no Brasil, será que tem? Você já pesquisou sobre isso? Se não, está na hora, porque isso vai potencializar o seu texto. Ah, mas ele também trouxe aqui a ideia de quem? De Graciliano Ramos, que conversa muito com essa obra de arte. Não sei se Graciliano ou Portinari, se um bebeu na fonte do outro, mas vamos ver com a professora Sâmara. O que você tem a contribuir aí com essa obra e com os dois textos que foi apresentado, Pro? Olha, eu digo aos meus alunos, nos primeiros dias de aula, eu digo a eles que não tem como pensar em língua, linguagem, linguística, sem falar dos marcadores sociais. Não se fala em língua sem falar de gênero, de território, de raça, de classe. Não se tem como falar em língua sem pensar em identidade, né, sem pensar em orientação sexual. Não dá para desvencilhar, né, não dá para isolar o debate de língua, de linguagem, de linguística, sem falar desses marcadores, né? Eu digo para eles, quando eu entro em sala de aula, não entra só a professora Sâmara em sala de aula. Entra na sala de aula a mulher preta, de periferia, a mãe solo, a mulher gorda, e sim, a mulher gorda, porque corpo comunica, corpo é território, e território é um marcador social. Nosso corpo é o nosso principal território, e esse território é marcador social. Então, é diferente de quando entra uma mulher que não tem esses marcadores sociais. A obra de Graciliano, ela traz uma coisa que retira a dignidade da pessoa.
Graciliano traz na narrativa que o pai ele não dá nome aos 2 filhos. Quem puder depois acessar a obra, é interessante pensar nisso. Ele não dá nome aos 2 filhos. Os 2 filhos não têm nome. Mas a cachorra da família, que ele considera como sendo membro, né, membro da família, tem nome, que se chama Baleia. Né? A cachorra se chama Baleia. Mas os 2 filhos dele não têm nome, não. Ele não chama pelo nome. Ele chama o filho mais novo e o filho mais velho. E, às vezes, o menino mais novo e o menino mais velho. Mas não tem nome. E aí eu digo para os meus alunos o quanto que é importante o nosso próprio nome. O nosso próprio nome enquanto marcador de dignidade humana. Que é para pensar no nome como marcador de identidade e de dignidade humana. Né? Então, eu trago a obra de Graciliano associando a retirantes para pensar nesses marcadores sociais importantes. Ai, que delícia! Podemos fazer depois uma aula sobre Graciliano. Já amei. Gente, e é isso. Em 2021, inclusive, teve uma redação nota 1000 que o aluno usou, porque foi a questão do registro civil, a invisibilidade das pessoas sem registro civil no Brasil, foi o tema da redação de 2021, e o aluno tirou nota 1000 e utilizou Graciliano Ramos, que dizia que tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo, sem nome, né? Quer dizer, eles não tinham registro civil, então eles não existiam. E o quanto que isso é importante para você pensar na sua escrita. Quando a gente fala da leitura, e que a leitura melhora a escrita, não é só porque o aluno aprende palavras bonitas, né, professores? É porque ele aprende a enxergar melhor. Quem nunca ouviu falar dos retirantes, talvez até consiga fazer um texto sobre desigualdade, mas quem já viu, quem já conhece os retirantes, quem já conhece a obra de Graciliano, consegue transformar a ideia abstrata em imagem, e a imagem em análise, e a análise em argumento. E é isso que faz uma redação se destacar. Não é decorar repertório, é saber usar aquilo que você já leu, aquilo que você já viu, aquilo que você compreendeu. É a sua leitura de mundo, é a sua leitura histórica, é aquilo que você construiu durante os seus 12 anos de escola. E é com essa mensagem que eu quero finalizar esse momento de hoje, que é um momento falando sobre leitura e a importância da sua escrita para a transformação da sua redação. Todas as redações têm problemas sociais. E nenhum problema social nasce do nada. Por isso, a história é tão importante, a arte é tão importante, a geografia, a sociologia. E o aluno tem que estar apto a entender essas questões para melhorar os seus argumentos e, consequentemente, melhorar a sua escrita. Gente, agora eu vou propor assim, um desafio bem rápido, né? Bem rápido para vocês. Agora, para finalizar esse quadro, eu vou fazer um desafio para os 3 professores. É um desafio bem simples. Eu quero que vocês transformem essa frase. A frase é simples. Ela geralmente aparece em todas as redações que falam sobre leitura e escrita. Vamos lá? Vou perguntar agora para o professor de História como transformar e deixar ela muito mais poderosa dentro do texto a frase. A leitura é importante para os jovens. Olha, eu transformaria essa frase dizendo o seguinte: a leitura é importante porque te faz colocar em palavras, em ideias, aquilo que você vivenciou durante a sua trajetória escolar, as coisas que você percebe do seu dia a dia, e trazendo para a história, você consegue se localizar no tempo e no espaço. Quem é você enquanto indivíduo? Quem é você enquanto pessoa, enquanto cidadão? Né? Como você chegou até aqui? Como a sua família chegou aqui? Né? Qual é a sua ancestralidade? Né? Então, a leitura ela é importante porque, a partir dela, você cria esse repertório. Né? E não só a leitura especificamente dos livros, mas da sua realidade social. Você pode transformar a sua vida a partir da construção desse repertório cotidiano e, de preferência, né, claro, com os livros. Né? Mas, se não for possível apenas se
for possível, se for possível ampliar isso para a sua leitura de mundo de um modo geral, que seja feito desse modo, mas de preferência sempre com os livros, né? Excelente, professor. Então, pegue o canetinho aí e vai anotando. A leitura é importante para os jovens, uma vez que ela amplia a sua visão de mundo, dos seus contextos, do lugar que você vive e, principalmente, da forma como você interpreta o mundo. Olha aí, isso é uma frase do professor Abraão, que vai poder deixar a sua redação muito mais forte. Vamos ouvir a professora Elaine, como é que a leitura pode ser pensada e pode ser melhorada nessa frase para o aluno colocar na redação, professora. Eu acredito que ouvindo música, além da pintura, né? Existem muitas músicas que traz para o nosso contexto, a nossa realidade. Quantas vezes a gente escuta uma música e diz assim, poxa, está falando exatamente o que eu estou sentindo. Esse cara conseguiu colocar no refrão a música exatamente o que eu quero falar e não consigo. Então, através da música, eu posso justamente explorar e treinar, ouvir, né, colocando sentimentos. Vou dar um exemplo aqui, Amarelo, do Emicida. Então, ele tem um trecho da música marcante, né? Ano passado eu não morri, ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Então, eu já ouvi várias adolescentes dizer assim, eu não aguento mais o terceiro ano, estou louca para acabar, eu estou cansada. Então, são muitos desafios, são muitas questões da saúde mental atualmente que a gente tem visto isso, né? Então, ele pode justamente ouvir a música e se identificar o que é que eu estou sentindo, como é que eu consegui chegar até aqui. Eu não morri, eu não vou morrer. Então, são essas perguntas, essas reflexões, que, à medida que ele vai ouvindo a música, ele pode também se perguntar e estar ali sentindo, escrevendo, e até mesmo através do desenho e da pintura, né? Vários alunos dizem assim, próxima aula eu consigo justamente colocar aqui no desenho o que eu não consigo, às vezes, escrever, né? Então, através do desenho da imagem, a gente pode fazer isso, da música. Excelente, Pro. Então, você pode escrever aí, ó. A leitura transforma a escrita quando o aluno ou a pessoa consegue sentir aquilo que vê, que ouve e colocar no seu texto. Professora Elaine. E professora Sâmara, como você pode transformar a frase? Eu vou lançar uma skin nova aqui, ó, gente. Professora de redação. Olhei a frase, farmei aura na hora. Produção da redação pronta. 5 linhazinhas, coisa rápida. Olhou a frase, desenvolve a frase, pega um elemento aqui, um mecanismo de coesão, joga uma conclusão, joga uma conjunçãozinha aqui para ficar legal. Aí faz assim, ó, pegou a frase. A leitura é importante para os jovens. Isso já está posto. Por quê? Por que a leitura é importante para os jovens? Aí você desenvolve o seu parágrafo introdutório a partir de uma afirmação. A coisa que você já pensa sobre isso. Ó. A leitura é importante para os jovens, pois contribui para a sua formação crítica e intelectual, além de permitir interpretar melhor a realidade e desenvolver autonomia de pensamento. Além disso, que aí você vai retomar agora, que você falou, além disso, amplia o repertório cultural e fortalece a participação social. Que introdução bonita. Uhul! Você fez essa redação, você fez esse parágrafo introdutório. Seu desenvolvimento 1, seu desenvolvimento 2, você vai só retomar o que você já disse. Você vai facilitar a sua vida na sua redação. Aí acabou. Farmou a hora. Farmei a hora na hora. Eu olhei a frase, eu farmei a hora. Na hora. Sic Seven, professora Sic Seven. Na hora. É isso, minha gente. Que delícia esse encontro, professores. Gratidão por esse momento. E hoje, minha gente, você aí de casa entendeu que leitura não é só pegar um livro e passar os olhos pelas páginas. Não! Leitura é interpretação, é escuta, é sensibilidade, é pensamento crítico. Ler é aprender. É aprender a olhar para o mundo com mais atenção.
E quando você aprende a ler melhor o mundo, você também aprende a escrever melhor. Por isso, nós finalizamos nosso encontro de hoje e quero deixar aqui essa mensagem. Antes de buscar uma redação perfeita, busque uma mente mais curiosa. Porque técnica organiza o seu texto, mas é a leitura que vai dar ideias para você. Chegamos ao final de mais um episódio do Descomplique a Sua Redação. E no próximo, traremos novamente esses professores maravilhosos que vamos falar sobre como transformar a leitura em arte, leitura de história, para compreender o texto e transformar em repertórios interdisciplinares para a sua redação. Então, fique aqui e aguardo vocês no próximo episódio. Gratidão, professores!